Eu sou Gisélia Clarice, mestra em Educação Matemática. A promessa que eu trago de hoje à noite para você, professor de matemática do ensino médio, é que eu te ajudo a tornar a tua aula mais atrativa. Ah, mas como vai ser feito isso? Professor, desenvolvi um método de ensinar através do lúdico, transformando a matemática, os conceitos um pouco mais abstratos, em coisas mais palatáveis para os alunos. Nessa aula de hoje, e apontar caminhos e trazer recursos para que você possa transformar essa sua aula de matemática no ensino médio numa aula mais atrativa. Uma aula em que o aluno vai se concentrar, vai descobrir o prazer da matemática e vai sair da tua aula muito satisfeito com o que ele vai ver aqui. Então, como é que eu posso fazer isso? Existem várias maneiras de fazer. E eu vou apontar aqui algumas. Mas aí você pode dizer assim, eu dou aula de... E eu sinto que eu estou falando sozinho, eu não sinto que eu estou dando aula para alunos, os alunos nem olham para mim, é uma sensação horrível. E como eu transformo isso? O que eu quero dizer para você é que justamente a aula que você dá é uma aula tradicional, que é uma aula do jeito que você estudou matemática e aprendeu matemática. E que esse jeito, naquela época, ele dava mais certo do que hoje. Hoje o aluno ele tem muitas ofertas na mão dele e aí ele não presta atenção na sua aula. Então, você tem que trazer alguma coisa que o desafie, que ele sinta que ele tem competência, que ele está raciocinando e que está desenvolvendo o raciocínio dele. É que, às vezes, você pensa assim, mas eu preparei uma aula com tanto cuidado, com tanto carinho, e ninguém se importa com a aula que eu trouxe, o conteúdo como eu trouxe. É verdade. Você quer saber como sair dessa aula expositiva sem perder o rigor da matemática e trabalhar todo o conteúdo? Sim, é disso que nós vamos falar hoje, professor. Não se trata de o professor dominar o conteúdo de matemática, porque você domina. Você já tem alguns anos de magistério, mesmo os que estão iniciando agora, você já domina. Mas o que você sente é qual é a forma que a matemática é ensinada. E é essa forma que o aluno está rejeitando, porque ele não consegue acompanhar esse raciocínio que você está colocando aí. Ele não vê sentido, então ele acha que a matemática ela já vem pronta e que ele não tem condições de acompanhar isso, por isso ele se isola. E, como o celular está na palma da mão, ele vai para o celular e ele te esquece. Isso é muito chato. Agora, eu quero te contar um pouco de como o trabalho com o lúdico, com o material concreto e com uma forma diferente de ensinar matemática, ela vai tornar a tua aula de matemática mais atrativa e vai envolver esses alunos. Por exemplo, eu estava no curso de matemática e eu ia dar aula, uma aula de trigonometria, e eu tinha um aluno que ele dizia, professora, isso não funciona. Aí eu falei para ele, então espera só um minutinho, que eu vou pegar um material ali que eu preciso fazer. E peguei o material, trouxe e distribuir com ele. Que material é esse? Como é que eu vou transformar essa aula? Bom, eu trouxe pranchas de isopor de mais ou menos 40 centímetros por 30, alfinete de costura, lãs coloridas, trouxe papel A4, trouxe um disco que eu cortei num papelão, e aí eu comecei a distribuir os materiais para ele e comecei a orientá-los o que eles iriam fazer. E eles foram construindo. À medida que eles foram construindo, nós construímos resultados em trigonometria que eles ficaram realmente surpresos, porque nós não usamos calculadora, nós só usamos um transferidor e esse material que eu estou falando com você, e o papel A4 nós fixamos no isopor. E daí saíram as funções trigonométricas, saiu a função seno, a cosseno e tudo que você tem de trigonometria, a gente foi trabalhando ali, e eles foram vendo. E chegaram e falaram assim, mas professora, a gente já tinha aprendido isso, a gente sabia usar isso, mas eu nunca tinha visto como é que, do nada, a senhora mostrou todo esse conteúdo
de trigonometria, e eu estou assim, realmente assustada, e assim, saiu de uma maneira tão leve, tão natural, que está surpreendendo a gente. Eu falei, pois é isso que eu estou dizendo para você. Nós transformamos uma aula, que era uma aula normalmente é dada num quadro estático, uma aula conteudista, que o professor escreve no quadro e o aluno copia, ou às vezes nem copia, não presta atenção. Mas ali naquela aula ele foi obrigado a interagir e a construir junto. Os resultados são realmente surpreendentes, porque os alunos eles ficam muito impactados com esse tipo de aula. E ficam surpresos, porque a gente transforma conteúdos que são difíceis, complexos, começando do mais simples ao mais abstrato. Então, é disso que eu estou falando para você. E o que acontece com essa aula? Essa aula, ela envolve o aluno. Ele não fica parado. Ele não recebe tudo pronto. Ele vai construindo e ele vai interagindo. Ele vai entendendo. Então, eu estou desenvolvendo o raciocínio lógico dele. Eu estou desenvolvendo a inteligência. Ele está fazendo sinapses. Ele está construindo estruturas mentais. E aí a aula se torna interessante. É isso que eu digo para você. Eu vou te ajudar, professor, a tornar a sua aula mais atrativa, usando materiais concretos. Você pode também trabalhar com videoaulas bem desenvolvidas, elas reproduzem oficinas. Você pode trabalhar com jogos, que esse trabalho eu fiz e eu tive vários testemunhos de vários alunos. Naquela época, eles eram meus alunos do curso de matemática. Hoje, eles são professores trabalhando na rede pública, na rede privada, em vários lugares no Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro. E eles diziam, professor, eu nunca pensei que fosse tão leve, tão divertido. E tinha aluno que olhava para o trabalho e ele ficava babando, falava, meu Deus, como é que pode? É isso que é interessante, né? E é ver o resultado, é ver que você quebra as barreiras. Mas aí esse aluno que estava inicialmente dizendo que não acreditava no método e que ele também ficou surpreso, ele disse, mas professora, a diretora da escola não deixa trabalhar assim. Eu não vou conseguir fazer isso na escola. Eu falei para ele, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar para a diretora da escola e para a supervisora e vai marcar uma reunião com elas. Eu quero mostrar uma coisa para você. E você prepara uma oficina de matemática para ela e diz, se você quiser convidar alguns professores de matemática, alguns colegas ou até alunos, ou pais de alunos, pode convidar. Mas você tem que me dizer quantas pessoas vêm para poder eu trazer o material para todas, para cada uma ter o seu kit de trabalho. E eu falei, você faz isso. E eu vou dizer para você, você vai surpreender, e elas vão se surpreender, porque eu fiz isso numa escola particular, eu fiz isso com a diretora e com a supervisora, e elas fizeram, e elas diziam assim, meu Deus, eu não podia imaginar, se eu tivesse estudado matemática assim, eu não tinha sofrido tanto. Então, essa é a realidade, é o testemunho que eu estou dizendo para você, que eu estou trazendo provas, porque eu fiz isso. Mas, além desse trabalho na universidade, também trabalhei com monografia, com TCC, trabalho de conclusão de curso, e eu, com os alunos, nós montávamos toda a monografia e o trabalho de campo. Eles criavam os materiais, eu orientava como criar esses materiais, e eles iam para as escolas públicas e para as escolas privadas e tanto aplicavam no ensino fundamental quanto no ensino médio, porque eles eram professores de matemática do ensino fundamental e médio, estavam sendo formados para isso. Então, cada um escolhia um tema e, se fosse do ensino fundamental, ele aplicava no fundamental. Se fosse do médio, aplicava no médio. E essas oficinas, depois eu vinha conversar com eles. Eu falei como foi, qual foi a reação dos alunos, qual foi a reação da direção da escola. E eles, professora, ficaram encantados. Queriam que a gente voltasse para dar mais aulas assim, e ficavam dizendo, por que todo professor não ensina matemática? A diretora de várias escolas vinham e pediam para nós voltarmos na escola e para repetir a aula. Alguns alunos voltavam
preparavam material e davam nas aulas, mas outros não. Eu estou dizendo para você que esse método que eu estou trazendo, e é possível transformar a sua aula de matemática no ensino médio mais atrativa, é fundamentado em toda essa validação do curso de matemática dos alunos que fizeram, tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio. Mas eu sei, professor, que você ainda pode dizer assim, mas eu não acredito em ensino com material concreto, vai envolver o aluno no aprendizado de matemática. Ou então dizer, eu acho que o lúdico, ele infantiliza. O lúdico só serve para a educação infantil. E eu não acredito em material concreto. Eu não entendo, professor, e é um direito seu não acreditar, não tem problema nenhum. Mas eu quero agora, então, te dizer que o lúdico, ele não infantiliza. Eu vou contar outra experiência que eu tive dentro da faculdade, dentre tantas outras que eu tive. Eu dava aula no curso de ciência da computação. Naquela época, chamavam de curso de informática. Eu estava dando aula de álgebra comutativa, que é a teoria de Galois, que fala de estruturas matemáticas, que é muito importante para a parte de ciência da computação. Então, eu virei para os alunos e falei, olha, na próxima aula, eu quero que vocês me tragam um quadrado de 20 a 25 centímetros de lado, em papelão, vocês vão cortar em papelão de caixa mesmo. E eu quero só que vocês tracem as diagonais do papelão, do quadrado, e tragam. Tudo bem. E construir uma estrutura que é chamada de grupo diedral do quadrado. Operamos, ensinei a operação algébrica dos elementos. Nós construímos todos os elementos, eles operaram os elementos, tudo fazendo com o quadrado. Construiu as tabelas, vimos os subgrupos, etc, etc. Toda a teoria que envolvia aquilo. Nós fizemos só em oficina com ele. E olha que a álgebra comutativa, ela é um tema em matemática extremamente abstrato e difícil. Não é fácil, não. Então, eu fiz, mas eu virei no final da aula e os alunos trabalhando. E eu percorrendo eles, tirando dúvida, e eles foram trabalhando e construíram tudo. E eu virei para eles e falei assim, olha, eu quero que na próxima aula vocês escrevam esse trabalho que fizeram aqui e eu quero que vocês, em 2 semanas, me entreguem, porque isso vai compor a nota do bimestre junto com a prova. Aí eles falaram assim, um aluno virou e falou assim, professora, em vez de eu operar os elementos algébricos que nós construímos hoje, com as letrinhas, como ele dizia, eu posso usar, eu gosto de comer, eu posso usar hambúrguer, pizza, macarrão, o que ele gostava. Eu falei, pode, você só tem que ter cuidado de nomear cada rotação e reflexão, você tem que nomear com a comida que você quer. E na hora de operar, você operar certo. Eu vou corrigir isso tudo. E pôr na tabela, mas você pode fazer. E aí uma aluna falou assim, professor, eu gosto de aviões. Então, os aviões. Aí outro, não, mas a outra menina, não, mas eu gosto de vestido, coisa de moda. Então, bota coisa de moda. Eu gosto de vários objetos aqui que eu vou escolher. Pode fazer. Porque o que acontece com isso? Eu dei a oportunidade deles criarem e deles se identificarem com o gosto. Esse trabalho foi um trabalho que surtiu um efeito muito interessante, entendeu? Eles ficaram muito felizes, mas muito felizes mesmo. Surpreendeu a mim e a eles. Enfim, o que eu quero dizer para você é que todo esse trabalho que a gente faz de transformar uma sala de aula de ensino de matemática em uma aula mais atrativa, que vai engajar os alunos, que vai envolver os alunos nesse trabalho, é possível. E é muito gostoso, é muito surpreendente. É que essa live é justamente para dizer isso para você. Professor, é possível e não é difícil, não é caro. Eu não preciso de um espaço especial na escola. Mas, se você tiver objeções da direção, dos pais, ou seja lá de quem for, aplica uma oficina nele. Convoca uma reunião com a direção e diz, olha, eu vou preparar uma oficina desse assunto e vou aplicar. Eu duvido se o pai não vai querer que o filho aprenda matemática, porque ele não aprendeu assim. E ele vai se surpreender. E eu vou dizer para você que todas as vezes
que eu apliquei o ensino através do lúdico, eu via literalmente o queixo dos alunos caírem e dizer: eu dizia, eu me divirto com vocês, porque realmente é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer é que o aluno tenha esse momento de, assim, surpresa. Surpresa. A matemática eu posso aprender de um jeito. Além disso, você pode dizer, mas como é que eu vou fixar conteúdo, fazer com que esse aluno resolva exercício? Tem várias maneiras. Você pode usar a lista de exercícios? Pode. Mas o que eu observo? Os alunos eles têm dificuldade de guardar, principalmente, propriedades, um pouco de algum resultado teórico que ele vai usar depois. Aí o que eu fiz? Eu criei jogos para ele usar esses jogos. Eu faço dominó do tamanho que eu quero. Eu posso fazer dominó com 10 peças, com 21, com 36, com 45. É possível você construir isso e colocar os alunos para jogarem. Aí é o que eu digo, professor. O aluno vai chegar em casa, vai querer contar, vai se juntar com os amigos no pátio, vão querer jogar. Você vai ver que a matemática volta a ter uma presença viva na vida deles. Viva e importante. E aí ele vai quebrar alguns mitos. Poxa, eu pensava que eu era tão ruim em matemática, eu achava que matemática era só para gênio, eu não conseguia entender as coisas em matemática, e ele vai ver que realmente ele começa a conectar, a fazer sinapses, e que ele começa a construir uma estrutura mental que vai ser possível ele trabalhar com matemática. Então, é disso que eu estou falando. Então, professor, essa live é justamente para isso. Eu posso ter ainda um professor que diz assim, mas, sabe, eu tenho uma rotina muito apertada, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para estudar novas metodologias. Sim, professor, eu entendo, eu sei que tudo isso que você está dizendo é verdade, porque eu já estive nesse lugar de trabalhar muito, ter uma rotina cansativa e apertada. E nessa rotina apertada eu fiz besteira. Tive que ser uma leoa, mas eu consegui. Mas, professor, quando a gente vai adiando o investimento em nós mesmos, no nosso prazer, no nosso crescimento, as coisas vão ficando mais difíceis. O mundo vai se transformando e a gente continua parado. Você sente que você está ficando estagnado. Então, para quem gosta de matemática, quem gosta de ensinar matemática, o professor que quer transformar vidas, ele tem que se virar, dar um jeito, para arranjar um tempinho para estudar. E hoje em dia, esses cursos são online e você pode estudar em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Você não precisa sair de casa, passar 4 horas se locomovendo, assistindo aula e voltando para casa. Não, é muito mais simples hoje em dia de você fazer isso. Então, eu ouço também que quando você diz assim, professora, mas eu não tenho dinheiro. Eu sei, é justo que você não tenha dinheiro. Eu escuto muito isso, eu escutava muito isso no meio acadêmico, quando eu estava trabalhando, porque hoje eu sou aposentada. Mas se você não investir em você agora, é o que eu digo, cada vez vai ficar mais difícil. As oportunidades vão passando, a tecnologia vai avançando e você vai se sentindo para trás. E você vai perdendo aquele brilho que você tem, porque o professor tem um brilho. Qual é o brilho dele? O que é que faz ele brilhar? O que faz o coração dele cantar? É ensinar. Então, você vai perdendo esse prazer de ensinar. Boa noite, Arthur. Eu estou aqui falando, mas eu estou ouvindo seu boa noite. Entendeu? E o boa noite dos outros também. Então, é isso. Mas quando você diz isso também, existe uma outra coisa aí, oculta aí por trás. Na realidade, eu estou dizendo que eu tenho medo. Eu tenho medo de não dar conta do curso e de dizer assim, poxa, eu joguei meu dinheiro fora. Você dá conta. Quando a gente se empenha numa coisa, e quando nós queremos, e quando nós estamos trabalhando pelos nossos sonhos, a gente dá conta. Então, não se sinta derrotado antes de tentar. Primeiro tente.
mas você vai dar conta, porque não tem nada difícil aqui. Nada difícil. E você já tem um tempo de sala de aula. Eu não estou dizendo que eu vou ensinar conteúdo para você. Eu estou dizendo que eu vou ensinar uma forma diferente para você ensinar esses conteúdos em sala de aula. E quando meus alunos vinham conversar comigo que estavam sentindo dificuldade, eu dizia assim, olha, você precisa só se dedicar um pouco mais, fazer as perguntas que você deve fazer, porque eu, na verdade, eu acredito mais em você do que você mesmo. Você precisa acreditar um pouco mais em você, porque você tem competências aí, só precisam ser desenvolvidas. É partir de um ponto para chegar em outro ponto. Quer dizer, se desapegar da aula tradicional, do quadro estático, para fazer uma aula dinâmica, uma aula interativa, que você, professor, vai ser um mentor. Você vai passar da posição de detentor do conhecimento para um orientador, um mentor, conduzindo os alunos para que eles cheguem no local exato e a sua aula se tornar interessante, atrativa, envolvente, gostosa, e ver que a matemática realmente ela não é chata, que as coisas não apareceram do nada e caíram aqui tudo pronto. Não, não é assim. Então, você também, eu vejo o professor dizer, professora, mas eu aprendi matemática assim, desse jeito, e eu só sei ensinar, a minha única opção de ensino é o método tradicional. Mas você pode tentar diferente. Tudo bem, é uma escolha sua, a gente respeita. Nós não estamos aqui para obrigar ninguém a nada, nós estamos oferecendo, mostrando que existe. Isso eu dizia para os alunos em sala de aula. Quem vai tomar a decisão de usar ou não usar é você. Mas usar ou não usar tem consequências. E você tem que analisar essas consequências e se você realmente está querendo assumir os resultados dessa consequência. Deixa eu beber um pouco d'água. E essas consequências você já sente na sua sala de aula, quando o aluno desinteressado, desmotivado, porque ele não entendeu o que está sendo ensinado, ele não pegou o fio da meada, ele não está construindo, e ele pega e vai, esconde o celular e fica olhando o celular de forma escondida, e outras vezes até aberto mesmo na sua frente, porque eles fazem também isso, eu sei. Então, professor, enquanto a gente não tentar ensinar matemática de uma forma diferente, tornando essa aula atrativa para o aluno, envolvendo o aluno, mostrando que ele tem competências e habilidades e que você só está desenvolvendo isso, ele vai continuar totalmente desconectado da aula e, assim, tendo um olhar vazio que parece que ele nem te enxerga. Porque, muitas vezes, você recolhe o celular, como algumas escolas fazem, você recolhe o celular e ele fica com o olhar meio perdido. E eu tenho certeza que muitos de vocês passam por isso e é muito desagradável, é chato. Mas aí você vai dizer assim, mas Gisele, escuta só, de onde você tirou essa ideia que você começou a fazer isso? É o que eu disse para você. Eu dava aula na universidade, já tinha terminado o meu mestrado há algum tempo, e aí a coordenadora me chamou um dia e falou, eu quero que você monte um laboratório. Eu falei, cadê a ementa? Não tem, você vai criar tudo. E eu fui. Com todo esse trabalho que eu fui fazendo, eu percebi que eu tinha um método. Tanto faz ser adulto como um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, ele trabalha assim, com o material concreto, se envolve na aula e acha a aula extremamente interessante. Todo esse método que eu desenvolvi foi validado nas minhas aulas. Então, tudo que eu narrei aqui, do trabalho que nós fizemos, dos TCCs, das validações com material concreto, é o jeito certo de ensinar, é o jeito que envolve o aluno, que ele participa, que ele, no caso dos jogos de fixação de conteúdo, ele vai competir com o colega, ele vai
para jogar, ele vai ter que pegar o caderno e fazer as contas do lado. Entendeu? E aí ele vai fazer uma série de atividades que ele nem pensava que ele ia fazer. E ele vai ficar extremamente desafiado, feliz, porque ele vai sentir, gente, eu tenho competência para matemática, eu achei que eu não tinha. E ele começa a ser olhado pelos outros de uma forma diferente. Assim como você, professor, que começa a trabalhar desse jeito na escola, você começa a ser olhado pela direção, pelos professores, de uma forma diferente. Toda a comunidade escolar vai enxergar você de uma forma diferente. Pode ter certeza disso. É isso que eu queria falar. Então, dito tudo isso que eu falei aqui, eu quero dizer para você que eu tenho um curso que vai mostrar como você faz isso. E esse curso está bem dentro dessa metodologia, que é para transformar a sua sala de aula num ambiente interativo de aprendizagem matemática, trazendo aulas mais atrativas, envolvendo o aluno nesse trabalho. Então, essa é a grande oportunidade que eu estou trazendo para você agora, é esse curso, que é um curso online para professores de matemática do ensino médio, porque só tem conteúdo de ensino médio. Não é um curso sequencial, não. É um curso que eu uso tópicos do ensino médio para mostrar como é que funciona essa metodologia, como é que funciona essa técnica, como é que eu monto jogos para você fazer em sala de aula. Porque esses jogos eu ensino você a criar. E não é difícil, é fácil. É bem fácil e é interessantíssimo. E eu demorei muito tempo para aprender a montar esses jogos, porque eu colocava para os alunos, várias aulas eu coloquei, olha, eu queria criar uns dominós de jogos. Será que vocês me ajudam? Eles ficavam olhando para mim, professora, não tenho a menor ideia como é que faz isso. Eu falei, eu também não. E aí eu fiquei meses. Até que um dia, no churrasco, um grupo de crianças jogando dominó, quando eles terminaram de jogar o dominó, eles arrumaram o dominó e eu ia passando assim. Quando eu olhei na mesa para o dominó, tudo se conectou na minha cabeça. Eu falei, já sei como é que eu crio. E agora eu crio com quantas peças eu quiser. Entendeu? Mas foi, assim, muito interessante mesmo. Eu falei, gente, eu estou pensando nisso há meses. E, do nada, num ambiente de churrasco, criança jogando, não tinha nada a ver com nada, não tinha lé com creme, não tinha nada. Eu olhei e veio a sacada. E é assim que as coisas funcionam. Esse curso, online, ao vivo, e parte gravada, ele é formado em 4 módulos, e eu trago os seguintes tópicos: produtos notáveis, que é feito todo, de forma diferenciada, não é aquela forma estática que o professor bota o A mais B ao quadrado e bota a lei lá, e que o aluno não sabe de onde que surgiu isso. Né? Então, esse é o primeiro módulo. O segundo módulo é análise combinatória, eu faço tudo de análise combinatória, com material concreto. São oficinas, na realidade, esses módulos são oficinas que eu transformei em videoaulas, mas no espírito total da oficina. O módulo 3, que é a esfera, também, todos eles. O módulo 4, funções trigonométricas. Os pilares desse produto é material concreto, visualização algébrica, porque nessas videoaulas eu faço tudo muito animado, com visualização, passo a passo, construindo toda a linguagem matemática, tudo de uma maneira extremamente fácil de você entender. Tudo trabalhado em PowerPoint. E esse foi um grande desafio para mim, foi passar essas oficinas
que eu concebi no presencial com material concreto para o online com PowerPoint. Então, dentro desse meu produto, você tem oficinas com material concreto, você tem oficinas em videoaulas e você tem oficinas de jogos. Então, ele é uma cesta de metodologias. Não é uma única metodologia, não é uma única técnica que você vai ver. Esses jogos, como eu já disse, são de fixação. Essas aulas são extremamente dinâmicas, com representações geométricas e algébricas. Até a parte algébrica é animada. Foi um grande desafio para mim fazer isso, mas eu consegui, para eu fazer isso. Então, professor e professora de matemática, eu quero que você entenda que o LIAN, o nome desse produto é LIAN, que é Laboratório Interativo de Aprendizagem Matemática. O LIAN é uma cesta de estratégias de ensino para a matemática de uma forma diferenciada. E para o ensino médio. Eu fiz tudo para o ensino médio. E como você vai receber esse curso? Assim que for detectado pela Hotmart, que está tudo dentro da Hotmart, o pagamento que foi feito, você recebe um link com o curso, com acesso ao curso, porque ele já está todo lá. Inclusive, tem um calendário de mentorias quinzenais para serem feitas, com data e hora, tudo direitinho. Eu coloquei algumas mentorias, porque as outras, à medida que eu for interagindo no curso com vocês, eu vou pedir para vocês colocarem embaixo o que vocês querem, o que vocês gostariam de receber dentro desses módulos. Eu quero mais aprender jogos. Eu não sei de jogos, eu quero uma mentoria de jogos. Tudo bem, nós fazemos. Então, o que eu disse para você, o LIAN não é um curso, ele é uma sequência de tópicos de matemática do ensino médio para desenvolver a metodologia, ou as metodologias, né? Para você ver como é que isso funciona. E qual é o benefício dessa aula? Assim? Ela vai ficar mais interativa, mais atrativa, vai envolver esse estudante vai se sentir valorizado, ele vai se sentir respeitado, porque agora ele está sentindo que você está desenvolvendo o raciocínio lógico dele. Você não está enxergando ele como uma máquina de memória para decorar tudo em matemática. Não. Ele está desenvolvendo as competências e habilidades dele. E esse tipo de aula faz muito bem. E o aluno se sente respeitado. Com isso, ele vai diminuir a ansiedade dele, a briga, a tristeza, até a antipatia que ele tem com você. Porque nós, professores de matemática, à medida que os alunos não entendem o que nós falamos, eles começam a ter raiva da gente. Eu sei, porque eu vivi isso, 40 anos em universidade e 16 anos no ensino fundamental, e eu lia nos olhos dos alunos que eles estavam com raiva de mim. Eu não tinha feito nada para eles, mas eles estavam com raiva porque eu simplesmente era professora de matemática. E eu tinha aluno que dizia: professora, eu gosto da senhora, mas eu odeio a sua matéria. Vocês já escutaram isso? Eu tenho certeza que já escutaram isso. Além disso, você vai receber 2 bônus, uma comunidade, que é uma comunidade LIAN, dentro da própria Hotmart, que é para vocês, com seus colegas, professores, trocarem figurinhas, colocarem dúvidas, enfim, interagirem entre vocês. E também um tutor de IA 24 horas para tirar dúvidas, e vocês podem fazer comentários que eu vou ler para entrar em contato com vocês também, além das mentorias que eu vou dar para vocês. É importante você entender que o LIAN ele é um laboratório interativo, dinâmico, que ele vai crescendo. Então, todas as atualizações que eu fizer ao longo do curso, ao longo do ano, elas vão ser
recebidas por você. Você vai receber todas as atualizações. Bom, o Lian tem cerca de 20 horas, 29 horas de aulas. Isso sem contar as mentorias com os jogos que nós vamos construir. Eu espero que cada mentoria dure no máximo 1 hora, porque a gente vai construir um jogo por vez. Não dá para construir muito, porque eu vou ensinar passo a passo como é que faz, entendeu? E não dá para você atropelar ninguém. Tem que ser devagar e com muita estratégia, com muito cuidado. Pode demorar um pouco mais. Se a gente começar a querer fazer 2, 3 jogos em cada aula, vai ficar um pouco confuso. Então, essas mentorias que vão ser... que é uma didática, é uma estratégia didática aplicada que eu vou fazer. Além disso, professor, são 29 horas de aula pensada para engajar esse aluno. São 29 horas de aula de método testado e validado em escolas, tanto do ensino fundamental, quando o conteúdo é de ensino fundamental, e no nosso caso aqui, ensino médio. Tudo validado. São 29 horas de visualização, movimento e interação com professores. Entenda isso, não é? Se a gente fizer uma conta simples, 1 hora de aula particular, ela está entre 100 e 200 reais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Não sei onde vocês moram. Tá? Então, em 20 horas, daria de 2.000 a 5.800 reais. Né? E mesmo assim, seriam aulas soltas, sem método, estrutura, aulas estáticas. Seria do mesmo, nada diferente, nada que motivasse o aluno, nada que ele saísse da aula. Ele vai para a aula por uma obrigação, porque ele tem que passar, ele tem que dar conta, ele tem que tirar nota, porque senão o negócio fica feio, né? Toda essa estrutura você vai encontrar dentro do Lian. Então, no Lian, essas 29 horas de aula não são aleatórias. Elas seguem uma lógica. Planejamento didático, sequência pedagógica, problema motivador. Normalmente, muitas oficinas que eu faço, inclusive em videoaulas, elas começam com problemas motivadores. Muitos deles são problemas inéditos que eu criei. Outros eu começo com problemas teóricos. Então, sempre tem um problema motivador, muita visualização, muito movimento. Toda a parte de cálculo e de álgebra básica, onde os alunos têm dificuldade, é feito simultaneamente para desenvolver, destravar o aluno, porque às vezes você faz um cálculo e o aluno trava porque ele não lembra de determinado. Eu não sei somar fração. Eu não sei tirar MMC. Eu não sei fatorar. Eu não sei extrair raiz quadrada. Eu via isso na faculdade. Os alunos na faculdade, eles falavam para mim. Eu não sei esse produto notável. Professor, eu não sei a equação do segundo grau, qual é a fórmula? E assim vai. Então, por isso eu desenvolvo o que for necessário para dar suporte paralelamente. E também, além dos movimentos, dos gráficos em 2D, nos gráficos em 3D, nas representações cartesianas, tudo isso é feito dentro do Lian. Fixação com jogos. Então, isso não existe, por exemplo, em cursos que só repetem uma única metodologia. Você não encontra. Você não encontra isso em livros didáticos. Os livros didáticos, eles são estáticos. E eu vou dizer o que eu escutava dos meus alunos. Professora, eu pego o livro didático e não entendo. Professora, eu não consigo entender o que eles falam lá. Nada, absolutamente nada. E é verdade, eu sei disso. Eu sei disso. Então, tudo isso o Lian oferece para você. Então, ele traz em si, ele carrega toda a minha experiência de vida, todos os desafios, todos os erros que eu tive, toda a
curadoria, tudo isso que eu levei um tempo para aprender, para desenvolver, para ampliar, para escalar, ele traz dentro dele. Então, isso tudo, ele faz parte do Lian. Mas o Lian não é sobre tempo. Ele é sobre transformação da prática docente. Agora eu quero falar com você, se o Lian fosse vendido como aula particular em 29 horas, de estratégia aplicada, esse valor passaria de R$3.000, porque tem muita coisa lá dentro. Se fosse formação presencial, com esse nível de profundidade, não sairia por menos de R$1.500, porque os cursos presenciais, eles não são baratos, eles são caros. Mas esse não é o meu objetivo. Como é a primeira turma do Lian, é a turma fundadora. Você que está aqui, você está numa turma fundadora. Eu decidi praticar um valor especial de lançamento. O investimento para você entrar no Lian não é de R$997. Não é. Hoje, o valor que eu ofereço para você é R$597. E R$597 é menos de 6 horas de aulas particulares. Aqui você não recebe horas soltas. Você recebe método, planejamento e estratégia pronta para aplicar. A garantia, eu te dou uma garantia de 7 dias. Se você entrar, assistir a aula e não gostar, em até 7 dias, basta você mandar um e-mail e o seu dinheiro vai ser devolvido totalmente. Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma briga, sem nenhuma explicação. Basta você dizer, quero meu dinheiro de volta. Está entregue. É importante que você saiba que o Lian, ele não substitui o professor. Não, o professor aqui, ele é um mentor. E ele é extremamente importante. Ele fortalece o professor. E depois, se você sente que precisa de novas estratégias de ensino, que você quer realmente transformar a sua aula para que ela fique mais atrativa para o aluno, e que envolva esse aluno, e que ele saia da sua aula vibrando e querendo aprender matemática, o Lian, então, é para você. Bom, agora, depois de tudo que eu conversei aqui com você hoje e agora, existem 3 decisões possíveis que você pode tomar. Bom, a primeira é entrar no Lian. Se você tomar essa decisão, eu te parabenizo agora, porque significa que você está investindo em você, na sua prática pedagógica, e a sua aula para ficar mais atrativa. É isso que você quer. E é isso que eu prometo lá em cima para você. E tudo que eu fiz aqui, conversando com você, é mostrando que sim, é possível. E que isso está validado. Segunda decisão é não agir. É esquecer tudo que foi dito aqui hoje, agora, e continuar exatamente como você está, e está tudo bem, nós continuamos amigos. Não vamos parar de ser amigos só por causa disso. E não existe nada de certo nem de errado aqui. Cada professor, ele tem o seu tempo para tomar decisões. E está tudo certo, não tem problema. A terceira decisão que você pode tomar é adiar por um tempo e dizer assim, eu preciso pensar. Ótimo, maravilha. Mas eu te faço um alerta sincero.
essa oportunidade ela tem tempo limitado. Depois desse período determinado, quando ele terminar, o valor e as condições do Lian não serão mais assim, as que eu estou oferecendo agora. Então, se você sente que precisa de novas estratégias, este é o momento da decisão. E está tudo bem. Quiser adquirir o Lian. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que nós possamos nos encontrar lá dentro do Lian, do outro lado dessa apresentação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês consigam transformar a aula de vocês numa aula mais atrativa, num ambiente interativo, um ambiente que vai te dar muito prazer. Os resultados são muito bons. Os alunos vibram com isso. Todas as vezes que eu apliquei esse método, foi muito prazeroso para mim e para os alunos. Então, agora eu vou encerrar